Celbet na empresa, é a Celbet que implantou a Celbet, maior integradora de TI, outsourcing de impressão, ativos de TI e softwares. Celbet com 2t.com.br. A rádio da cidade, Metrópole FM. Jornal da Bahia no ar. Você conhece o Mário? Você conhece o Mário? O Mário tá na área, não tem paro para o Mário. Vai, Mário, vai. Pessoal, muito bom dia. Um abraço para vocês nesta quinta-feira, 26 de agosto. Na realidade, eu estou aqui para ver e ouvir um velho e querido amigo, Luiz Inácio Lula da Silva, que nos conhecemos há muitos anos e com muita alegria eu entrevistei ele várias vezes na época que a Bahia Carlista não abria espaço para ele. Mas essa amizade continuou, tive o orgulho de ser voluntário na campanha dele, vitoriosa em 2002, feita pelo querido e saudoso Duda Mendonça. E hoje Lula, mais uma vez na Bahia, está aqui conosco, vai ser entrevistado pelo grande companheiro José Eduardo, que está aí ao lado dele, Chico Kertes, James Martins, e eu fazendo a saudação ao meu querido amigo Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, Lula. As fotografias que vi sua, muito bem acompanhada, que foto linda, Lula, você e sua esposa. Rapaz, que homem é esse? Você é apenas um ano mais jovem do que eu, tá a perna assim, grossa, saudável, uma cara de felicidade, hein, rapaz? Quem diria, hein? Quem viu você e achou que você ia apodrecer lá nos porões da Polícia Federal e ver Lula. Agora eu fiz o dele aí. Bom dia, Lula. Tudo bem com você, Lula? Tudo bem, Mário. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvinte da Rádio Metrópole. Bom dia, Zé Eduardo. Dizer para você, Mário, que é o seguinte, o jeito melhor que a gente tem para enfrentar o avançado da idade é a gente se preparar melhor, se cuidar melhor, comer melhor, fazer ginástica e cuidar do corpo, porque às vezes a gente relaxa achando que o corpo é uma máquina e que você não tem que cuidar. Se você não cuidar, alguma parte do corpo vai enferrujando e daqui a pouco você está que nem carro velho, tá pegando no tranco, levantando mal. E eu quero viver bem. E eu sei que viver bem depende de mim. Depende um pouco da imprensa brasileira não falar tão mal de mim, depende do Moro parar de contar as mentiras dele, o Dallagnol e a quadrilha que ele montou no Ministério Público para tentar me perseguir. Mas como eu te falei, Mário, eu tinha muita vontade de provar não só a minha inocência, porque eles é que tinham que provar a minha culpa, e não provaram a minha culpa. Eu estou desafiando, eu ainda de vez em quando fico desafiando qualquer empresário, qualquer político, qualquer inimigo meu a mostrar 1 milímetro do ilícito na minha vida política. Porque é muito fácil falar, é muito difícil provar, e eu, graças a Deus, consegui fazer com que a verdade mais uma vez vencesse. E eu agradeço, Mário, sempre o carinho que você me tratou, sempre as entrevistas sérias que você fez comigo, entrevistas sem veto, sem censura, sem perguntas antecipadas, sempre ao vivo. E por isso que eu estou satisfeito de estar aqui. E já me disseram, olha, cuidado com o Zé Eduardo, que é o jornalista mais ligeiro da Bahia. Pense num cara ligeiro, é o Zé Eduardo. Veja. Então eu estou aqui preparado. Verdade. Preparado como sempre, Mário. Não tem pergunta difícil, não tem pergunta irrespondível. Quando você tiver tempo, uma entrevista, rapaz, que eu estava no estúdio, Zé Eduardo também, fizemos com Jair Bolsonaro. E você precisa ver, ele é ligeiro, ele é inteligente, ele joga duro, faz excelentes perguntas. Zé Eduardo, bom dia, meu querido amigo e grande colega. Chico Kertes e James Martins também estão no estúdio da Metrópole para fazer perguntas. Eu só queria fazer uma primeira pergunta a você. Lula,
Eu acho que ou o presidente consegue agora dar um golpe, ou ele não vai ter condições de continuar no mandato dele. Desde que chegou no governo, ele tem feito tudo para enfrentar, para afrontar as instituições democráticas. Felizmente, ontem, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, rejeitou o pedido dele para iniciar um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Mas esse chamado para o 7 de setembro me lembra também 1992, quando o Collor pediu para o povo ir para as ruas vestido de verde e amarelo e a maioria foi vestido de preto. Mas ele tem, desde o princípio do governo dele, insuflado as polícias militares. Qual a sua opinião, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a possibilidade de uma ruptura democrática? Olha, eu sinceramente, Mário, não acredito. Não acredito, não porque o Bolsonaro não tenha vontade, não porque não seja o desejo dele, mas porque a sociedade brasileira está percebendo, com o passar do tempo, de que a democracia faz bem. A democracia faz bem para todo mundo. A democracia é a única possibilidade de você fazer justiça social. A democracia é a única possibilidade que você tem de garantir que a sociedade viva na diversidade e harmonicamente. E o Bolsonaro nunca, não tem um momento na história do Bolsonaro em que você possa ver que ele tenha feito alguma coisa pensando na paz, alguma coisa pensando no desenvolvimento, alguma coisa pensando no emprego. Tudo que ele faz é só provocação, é só desafiar instituições, é como se fosse um cidadão incivilizado. Ou seja, ele não tem um mínimo de comportamento civilizado no trato com ninguém. Não gosta de índio, não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta de sindicato, não gosta de trabalhador, não gosta de político, não gosta de cultura. Não, sabe, é um cidadão que é a maior, a maior provocação do século XXI é o Bolsonaro ter sido eleito presidente da República. Eu, como cidadão brasileiro, eu fico triste porque fizeram de tudo para me tirar das eleições, Mário, e o povo deixou de votar num homem, sabe, da competência, da cultura do Fernando Haddad, para votar num genocida desse. Eu não acredito, eu posso te garantir uma coisa, que eu estou disposto, sabe, juntar tudo que é caco de democrata nesse país e a gente ir para a rua para não deixar que se faça nenhuma loucura, porque nós já vivemos golpes militares aqui e nós não queremos mais. E o golpe dele não é nem militar, é um golpe de miliciano, porque ele juntou os aposentados, os milicianos que convivem com a família dele, que participam da rachadinha, que vendem casa ilegal no Rio de Janeiro, que são responsáveis por parte da violência do Rio de Janeiro, sabe, que convivem com ele. O Queiroz está até agora solto, o Queiroz não foi preso até agora, sabe? Então, essa gente, nós precisamos tomar cuidado, porque não são gente que age com uma certa normalidade, não são pessoas que têm nenhum sentido de harmonia, de viver em paz com a sociedade. Então, eu te confesso que eu estou triste, porque esse homem não cuidou. Esse homem não cuidou da pandemia, esse homem não cuidou do emprego, esse homem não cuidou da fome. A gente tinha acabado a fome em 2014, a ONU reconheceu que o Brasil estava fora do mapa da fome, e agora o que a gente vê? A gente vê a fome voltar. São 19 milhões de pessoas com fome e mais de 40 milhões de pessoas que estão em estado de insegurança alimentar, Mário. Pessoas que não comem a quantidade de calorias e proteínas necessárias, num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, num país que é o maior criador de gado do planeta Terra. Nós somos o maior exportador e o maior produtor de proteína animal do planeta Terra. Então não tem sentido você ver uma mulher ir no açougue pegar um osso para levar para casa. Não tem sentido as pessoas estarem dormindo na sarjeta, as crianças morrendo subnutridas. Isso voltou, isso tinha acabado no Brasil. Então esse homem não cuidou da saúde, não cuidou do emprego, não cuidou da fome, não cuida da cultura, não cuida da democracia, não respeita as instituições. Sabe? É uma loucura
Eu penso que, por mais que a gente sofra, mas tem uma vantagem para nós, ou seja, o Congresso não fez o impeachment dele, mesmo tendo 120 pedidos de impeachment, e agora tem um pedido de impeachment com mais de 100 entidades assinando. O Congresso não vai votar, porque o Congresso agora está trabalhando com 20 bilhões de emendas que foi colocada pelo relator do orçamento, coisa que nunca existiu no Brasil, mais 3 bilhões na mão do presidente da Câmara, ou seja, para tentar negociar com o deputado. A Suprema Corte, eu acho que não vai interditá-lo. Então, meu caro, vai sobrar para você outra vez e para 215 milhões de brasileiros. Sabe? Em outubro do ano que vem, vocês podem interditar o Bolsonaro e colocar uma pessoa democrática para governar esse país. Lula, me diga uma coisa. Depois que o Supremo reconheceu que você poderia ser candidato, muita gente que estava abandonando Bolsonaro continuou abandonando ele, mas o medo Lula, a volta do PT, a volta de Lula é um fato real. As pessoas sentem isso e a gente vê aquela coisa, vamos buscar uma terceira alternativa. Não podemos ficar entre Lula e Bolsonaro. Não podemos. Os militares não dizem nada, mas aparentam um certo incômodo com a possibilidade de você voltar à presidência da República. Como é que você vê essa saída? Porque na hora que você estava impossibilitado de ser candidato, tinha muita gente largando o barco de Bolsonaro e buscando outras alternativas. Com a sua chegada, você mete medo também às nossas elites ou os grandes financistas, imprensa e etc. Como é que você vê isso? Ô Mário, você sabe qual é a vantagem que eu tenho sobre esse discurso da terceira via? É que eu já fui candidato muitas vezes. E você, mesmo sendo muito jovem, Mário, sabe o que foi as eleições de 1989. Eu era um simples metalúrgico. Nem eu acreditava na possibilidade quando eu fui indicado para ser candidato pelo PT. Eu disputei uma eleição com o doutor Aureliano Chaves, que era vice do Figueiredo, com o doutor Ulisses Guimarães, que era o rei do Brasil por conta da aprovação da Constituição, contra o doutor Leonel de Moura Brizola, que era o presidente durante todo o tempo que esteve exilado, contra o doutor Paulo Maluf, que era presidente todo o tempo, contra o doutor Mário Covas, contra o doutor Afif Domingos, contra o doutor Roberto Freire, contra o doutor Marronzinho, contra o doutor Enéas, e deve ter mais que eu já esqueci agora. Outra vez, e eu fui para o segundo turno. Eu e o Collor, ou seja, o que aconteceu? O povo preferiu aqueles que representavam alguma coisa nova. Bom, agora o pessoal começa a discutir terceira via. Não tem terceira via, meu caro. Pode ter quarta, quinta, sexta, sétima. O ideal é que nós tivéssemos no Brasil partidos de verdade, porque os partidos de hoje funcionam como uma cooperativa, em função do fundo partidário, em função do fundo eleitoral. As pessoas montam agrupamento de deputados e dizem que é um partido político. Se você pegar no Brasil partido com ideário, com programa, com manifesto, com bandeira, com música e com militância concreta, você tem no Brasil o PT. Depois você tem o PCdoB, depois você tem o PSB. Mas partido ideológico você não tem. Então as pessoas, ao invés de criar um partido, criaram uma cooperativa de deputados. Sabe? E que não fica a vida inteira. Agora mesmo a imprensa costuma tratar o Centrão como se fosse um partido. O Centrão não é um partido. O Centrão é como se fosse um fundo de investimento no fracasso do Bolsonaro. Tá? Agora lembrei bem a coisa. É um fundo de investimento no fracasso do Bolsonaro, porque se tem uma coisa que deputado adora, é presidente fraco. Quanto mais fraco tiver o presidente, mais os deputados fazem a farra do boi. E o Bolsonaro está imaginando que o Centrão vai dar toda a sustentação para ele. O que vai acontecer é que o Centrão está tendo a maior fatia de dinheiro da história do Congresso. O que é importante a gente saber que vai ainda aprovar o orçamento de 2022 no final do ano, e quando os deputados pegarem o seu quinhão,
no bolo partidário, eles vão dar o pé e o Bolsonaro vai ficar como ficou o doutor Ulisses Guimarães sozinho, como ficou o Quercia sozinho, quando disputou as eleições presidenciais. Então, como no Brasil não tem partido nacional, os partidos são tribos regionais, o partido na Bahia pensa na Bahia, o partido em Pernambuco pensa em Pernambuco, o partido de São Paulo pensa em São Paulo. O único partido que pensa diferente e que tem decisão da direção nacional é o PT. Sabe? Obviamente que os partidos menores também têm, como PSOL, PCdoB, PSB. E o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, meu caro, é verdade que eu tenho 75 anos, eu gostaria que tivesse concorrendo às eleições uma pessoa de 50. Mas você há de lembrar que as pessoas novas nem sempre resolvem o problema. O Collor era muito novo e foi um desastre para esse país. O que você precisa é juntar a pessoa que tem experiência, pessoa que tenha compromisso, pessoa que tenha a responsabilidade de governar para todos os brasileiros, mas pessoas que tenham também a decência e a coragem de dizer que vai cuidar do povo mais necessitado. É aquele que está desempregado, é aquele que está com fome, é aquele que não tem onde morar, aquele é que precisa do Estado. E nós já provamos que é possível melhorar o país. Nós já provamos isso, nós já provamos que é possível fazer justiça social nesse país. É por isso que nós, Mário, quando a gente estava governando esse país, teve a crise do Lehman Brothers, ou seja, quase 100 milhões de pessoas perderam o emprego na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no nosso querido Brasil, nós criamos 20 milhões de empregos formais. Quando lá o desemprego estava campeando, aqui a gente estava só com 4,3% de desemprego, que é considerado, sabe, eu diria, praticamente um país livre de desemprego. Agora, o que nós temos? Nós temos 15 milhões de desempregados e temos outros 30 milhões de pessoas que estão fazendo bico na informalidade. Hoje as pessoas falam os nomes engraçados, mas no meu tempo era biscate. Né? O cara não tinha emprego, o cara fazia um biscato, o cara fazia um bico. E eles consideram isso trabalho, isso não é trabalho. Trabalho é com o cidadão que está trabalhando, ele está recebendo o seu salário, ele está com uma carteira assinada, ele tem previdência social, ele tem um mínimo de seguridade para o seu filho. É isso que nós precisamos restabelecer no país, a decência de uma sociedade moderna. Acabar com a mentalidade escravocrata que esse país ainda tem. Acabar com essa mentalidade, sabe, da raça branca ou da raça rica ser superior à raça pobre. Sabe, é isso que eu me proponho a fazer e te confesso, eu ainda não decidi se sou candidato, Mário, porque eu estou com muita paciência, estou conversando com muita gente, estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar, eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. A gente não pode ficar com a regulamentação de 1962, não é possível. Então, eu penso que nós vamos fazer uma coisa muito nova. Vai ser a coisa mais nova desse país, é fazer o povo voltar a comer 3 vezes. É fazer o povo ter emprego, é fazer o povo comer carne, é fazer o povo almoçar, jantar, é fazer o povo viver bem, trabalhar, estudar. Você não tem noção. Esse dia eu estava em Pernambuco e o menino negro da favela, o menino passou em 9 universidades no Rio de Janeiro. 9 universidades, o menino que fez o ProUni, fez o Enem, sabe, e começou a estudar no ProUni, ganhou, foi fazer vestibular nos Estados Unidos, passou em 9 faculdades e o Paulo Câmara vai dar uma bolsa para esse moleque estudar lá fora. Quando a gente dá oportunidade, Mário, quando a gente dá oportunidade, a gente percebe que todos nós somos mais iguais. E como eu acho que a gente tem que garantir a igualdade de oportunidade no banco da escola, é no banco da escola que a gente vai fazer com que as crianças possam mostrar, sabe, que todos são inteligentes, todos são inteligentes. O Paulo Freire dizia uma coisa, sabe? Quando a gente come, a gente percebe que a gente é inteligente. Quando a gente está com fome, a inteligência um pouco que desaparece. Então, esse país bonito, esse país respeitado, esse país protagonista internacional, esse país que os Estados Unidos respeitavam, que a China respeitava, que a Rússia respeitava, que ainda respeitava, sabe, que a América Latina inteira respeitava, que o continente africano inteiro, sabe, respeitava, acabou na mão do Bolsonaro. Mário, você, não sei se você viu na imprensa, esse cara, ninguém quer vir no Brasil visitar o Brasil. E ninguém convida ele para ir lá.
Ontem ele teve o descalabro de mandar o avião da FAB buscar o presidente, sabe, do Senegal, que é igual ele. Guiné Equatorial. Da Guiné-Bissau. Ou seja, ele mandou buscar o cara que pensa igual ele, que é um negacionista, que é um direitista, que é um fascista, para vir aqui visitar ele, para ele dizer que recebeu. Ele vai colocar no currículo dele, recebi, sabe, muitas autoridades, o presidente de Guiné-Bissau. Então, esse país maravilhoso que nós já criamos, que você já viveu, Mário, esse país que o seu filho viveu, e nós queremos que o seu neto, que o seu bisneto viva, vai voltar a ser criado nesse país. Agora, Lula, antes de passar para o pessoal aí, daqui a pouco vão dizer que eu vou tomar sua entrevista toda, eu não quero fazer isso. Veja bem, contra a sua eventual candidatura, contra o PT, vem a história. Mensalão, petrolão, ladrão. Pronto. A Argentina, a Cristina Kirchner, resolveu ser candidata a vice-presidente. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: há alguma possibilidade de você apoiar uma outra candidatura e ficar como vice-presidente, tipo Ciro Gomes ou qualquer outro? O que você acha? Mário, deixa eu te falar uma coisa. A eleição não é um acordo, sabe, feito numa mesa às escondidas. A eleição é uma coisa muito pública. Eu não decidi que sou candidato ainda, e se aparecer um candidato que tenha mais possibilidade do que eu, que tenha, ao ver do meu partido, mais compromisso com a sociedade brasileira do que eu não tenho nenhum problema de indicar alguém e apoiar alguém. Agora, o que não é aceitável é você querer transformar um candidato que com um ano antes das eleições, está em primeiro lugar na pesquisa, sabe, contra todos os candidatos, que ele deixe de ser candidato porque o adversário dele não gosta dele. Olha, eu não quero os votos do meu adversário, eu não quero concorrer, sabe, no lugar dele. Eu quero disputar as eleições. Eu quero garantir o direito do povo brasileiro ir à urna e digitar o meu número. É isso. Se eu ganhar, ótimo. Se eu não ganhar, eu não ganhei contra o Fernando Henrique Cardoso 2 vezes. Eu não ganhei em 82 e eu voltei para casa, eu não ganhei contra o Collor. Eu voltei para casa, como diriam no meu amigo Brizola, fui lamber minhas feridas e me preparar para o próximo embate. Agora, quando a gente ganha, as pessoas falam, é demais. Ô, Mário, eu vou te contar uma coisa. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, é disputar a eleição e esse discurso de corrupção. Esse discurso de corrupção sempre foi feito no Brasil, sempre norteou grande parte da campanha. Nós já tivemos presidente aqui que foi eleito com a vassourinha. Nós já tivemos presidente aqui que foi eleito denunciando todo mundo como o Collor. O Collor cansou de esculhambar o Sarney, e você viu o que aconteceu com ele. Então, meu caro, é o seguinte, não tem um candidato. Não tem um candidato, sabe, que tem autoridade moral para falar de corrupção do PT. E tudo que foi feito pelo PT para apurar a corrupção foi o que dá a esse país o direito de ter instituições que não se permite ficar com medo do presidente. No meu tempo, qualquer denúncia era investigada. Não tinha denúncia escondida. Nós criamos o portal da transparência, mas para você, da sua casa, do seu computador, acompanhar cada centavo gasto por esse governo. Isso aconteceu nesse país. Agora, quando você tem um presidente que fala em combater a corrupção e não investiga o Queiroz, não investiga a rachadinha que envolveu os seus filhos, não investiga o seu próprio patrimônio, eu estou muito à vontade para esse debate. Estou muito à vontade. E, aliás, eu vou lhe contar uma coisa. Esse debate eu quero fazer na televisão. Porque a gente vem denunciando e ninguém publica. É o seguinte, o DIESE, que é o Departamento de Estatística e Estudo Socioeconômico, sabe, do movimento sindical, fez um estudo em que a Lava Jato jogou no desemprego nesse país 4.400.000 pessoas. Deixou de ser investido no Brasil 272 bilhões de reais, além de 58 bilhões que deixou de se arrecadar e 44 milhões que se deixou de pagar de salário. Quebrou as empresas da construção civil desse país a serviço de outros países. Quebrou e está quebrando a Petrobras. Quebrou a indústria de óleo e gás, quebrou a indústria naval brasileira. Em nome do quê? Em nome do quê, Mário?
Ora, se você tem uma empresa que teve uma corrupção e você sabe que o presidente dessa empresa é ladrão, você prenda ele. Mas deixa o emprego, deixa o trabalhador. Por que os trabalhadores que não roubaram têm que pagar o preço? Então, ô Mário, eu estou um pouco com a alma limpa, porque eu já consegui 80% do meu intento. Era provar a falcatrua montada contra mim pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pelos procuradores da Suíça e pelo seu Dallagnol, seu Moro e mais a Polícia Federal. Eu dizia isso, eu não estou dizendo agora que eu estou solto, não. Você deve ter acompanhado alguma entrevista minha dentro da Polícia Federal, quando eu desafiava todos eles. Você veja uma coisa, eu disse para o Moro, você está condenado a me condenar. Aí ele me condena. Qual o crime que eu cometi? Não tem crime, é um fato indeterminado. Ora, se ele colocou que é um fato indeterminado, é porque ele não sabia o que eu fiz. Ele não tinha noção do que eu fiz. Então, Mário, você sabe que quando você chega na minha idade, você passou por tudo que eu passei, você viveu o que eu vivi, não tem tabu numa campanha, não tem tema delicado, não tem tema que alguém tenha medo, não. Eu estou disposto a discutir qualquer assunto. Agora, é importante levar em conta que uma campanha ela é feita para a gente discutir as soluções para o povo brasileiro, as soluções para a economia brasileira, as soluções para o desenvolvimento desse país, as soluções para a saúde brasileira, inclusive as soluções para combater a corrupção nesse país. Eu estou totalmente disposto a debater todos esses assuntos, desde que a gente utilize isso para politizar a sociedade, para melhorar a capacidade de interpretação do nosso querido povo. Zé Eduardo, meu querido Zé Eduardo, o presidente, o Lula, você agora vai enfrentar essa fera aí. Diga aí, Zé Eduardo. Grande Mário, um abraço, Mário. Aliás, uma escola aqui para mim, né? Você daí, eu aqui com o Lula, está aqui o governador do estado também, Rui Costa, viu, Mário? Com a gente, chegou aqui voando, já está sentado também, vai ser entrevistado aqui pela nossa equipe. Mas, Lula, presidente, bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Tudo em paz, né, presidente? Tudo em paz, querido. Como o próprio Mário disse, te vejo com a cara mais feliz, sorridente. Tem uma música de Zezé de Camargo que diz que é o amor. Possivelmente. Gaguejou? Possivelmente. Não. Possível. Hein? Gaguejou. Gaguejou. Eu estou feliz mesmo. Tá feliz. Estou feliz. Vamos lá. O senhor Estou levou... feliz e ainda vou casar, veja, ainda vou casar. Vou casar antes das eleições, quero casar casado. Porque eu sou de uma origem de família que o homem, quando quer morar com a mulher, ele casa, não fica. Não leva. Na modernidade fica, mas na velha guarda casa, e eu quero casar. Mas, presidente, estava ouvindo aqui atentamente sua entrevista, fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Não tenha medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Olha, Bolsonaro, o que ele está fazendo aí, o senhor está vendo que a mídia está metralhando ele de manhã, de tarde, de noite. Correto? O senhor concorda? Concordo. Concordo. O senhor foi metralhado também de manhã, de tarde, de noite. Eu fui enterrado. Pois é. E que tipo de regulamentação é essa que o senhor quer fazer? Isso me deixa preocupado. Outra pergunta é para... O senhor levou 580 dias preso, né? Não foi fácil, eu imagino que atingiu sua família, imagino como foi lá dentro, queria que o senhor contasse também. O senhor sai. E aí tem os processos Atibaia, Duplex, todos nulos, mas podem voltar, mas isso não vai interferir na eleição, porque não vai ter tempo. O senhor concorda que não vai ter tempo? E eu acho que não é fake news. O senhor é candidato. Eu estou dizendo aqui, o senhor é candidato a presidente da República. O senhor não vai jogar uma pesquisa dessa fora. Não vai jogar, né, presidente? O senhor não vai jogar. O senhor vai para lá. O senhor vai. O que eu lhe pergunto é o seguinte, nada ficou provado, o senhor não tem nada a ver com nada. E o ex-governador Wagner, possível candidato a governador do Estado, ele disse aqui, na metrópole, com Mário, que o PT se lambuzou.
O senhor ouviu essa entrevista? O senhor soube dessa entrevista? Soube. E o PT se lambuzou ou não? Eu não acredito que o PT tenha sido abusado. Não acredito. Eu não sei qual é a coisa que o Wagner disse. Eu não sei por que ele disse. Eu não sei qual foi a pergunta feita para ele. Existe uma coisa que todos os debates que a gente faz, as pessoas perguntam: faça autocrítica, o PT não roubou? Não, você não roubou, mas o PT não roubou. O PT, enquanto partido político, não roubou. O PT fez exatamente o que todos os partidos faziam nesse país no tempo do mensalão. E se houve abuso de pessoas, essas pessoas pagaram o preço. Essas pessoas pagaram. Se houve, corrupção de gente ligado na Petrobras, essas pessoas que pagam o preço. O que não pode é dizer que o PT se lambuzou. Sinceramente, eu não sou presidente do partido, mas eu não acredito que o partido contra o partido tenha cometido o erro. O partido pode ter cometido um tipo de erro. Se pessoas que trabalharam na Petrobras, se pessoas que trabalharam não sei aonde cometeram erros, essas pessoas, primeiro, não eram petistas que entraram na Petrobras. Essas pessoas eram da Petrobras que foram para o governo. Cada cara que nós indicamos lá tinha 30 anos de Petrobras. Alguns eu nem tinha nascido, já estava na Petrobras. E quem indica os caras é o Conselho, não é o presidente da República. Então, é o seguinte, a imprensa, desde 2005, ela tem tentado mostrar de que o PT se lambuzou. Tá? O PT se lambuzou. Eu gostaria de desafiar os que dizem que o PT se lambuzou. Vamos procurar algum governante do PT rico. Vamos governar algum militante do PT, mesmo os que foram presos, que tenha indícios de riqueza, para a gente poder saber se a pessoa se lambuzou ou não. E não existe. Não existe. Esses dias, quando saiu uma denúncia da distribuição de dinheiro na Câmara, eu até, numa entrevista, falei para os companheiros que estavam, que foram vítimas do mensalão. Eu até disse: olha, se fosse vocês, entrava com um processo de ressarcimento, porque o crime que a imprensa diz que vocês cometeram em 2005, parece criança esperança diante do crime que está sendo cometido agora com o orçamento do relator para os deputados federais. Então, deixa eu te falar uma coisa, Zé Eduardo. O PT é um partido muito grande. O PT é um partido que tem 2 milhões de filiados. O PT, o PT não é o deputado, o PT não é o governador Rui Costa, o PT não é o Lula, o PT são milhares de pessoas anônimas, pessoas que foram ficar na frente daquela Polícia Federal 580 dias tomando chuva, tomando sol. Esse é o PT. O Rio, quando ele viaja para o interior do Estado, ele vai ver o PT, nas entranhas desse Estado, as pessoas mais humildes, as pessoas mais sofridas, são do PT. Então, quando você diz que o PT se lambuzou, você está envolvendo muita gente. Foi o que eu disse, não. Então, é preciso nominar. Não, eu sei o que você quem falou. Disse foi então, quando você falar uma coisa, nomine. Quando você falar que o PT roubou, diga quem roubou. É melhor, fica mais barato, é mais fácil a gente apurar, é mais fácil a gente investigar. Mas quando você faz uma proposta genérica, outro dia eu briguei com meu amigo Gilberto Carvalho, ele foi numa entrevista, e toda entrevista que o Gilberto Carvalho vai, as pessoas: você não vai fazer uma autocrítica? Você não vai fazer autocrítica? E o Gilberto Carvalho foi fazer autocrítica, e o cara falou: aí o PT roubou. O Lula não roubou, mas o PT roubou. Eu fiquei muito puto, eu liguei para o Gilberto Carvalho: Gilberto Carvalho, não faça mais isso, diga quem roubou, dê o nome, porque não só a justiça precisa saber, como o PT precisa saber. Vamos parar de generalizar. Eu, quando era deputado constituinte, eu ficava muito nervoso, porque eu me matava naquela constituinte. Eu era daqueles que chegava de manhã, só saía de noite, e de noite no Jornal Nacional: deputados no trabalho, deputado... Ô, filho da mãe, eu estou lá desde as 6 horas da manhã, diz que é que não trabalha, dá o nome aos bois. Então, meu caro, eu estou dizendo que eu não sei como é que o Jacques Wagner falou. Cada um tem um jeito de falar. Se vocês me perguntassem assim para mim: ô Lula, faça uma autocrítica, eu ia falar assim: não, me pergunte você, faça a crítica você. Por que você quer que eu me autocritique? Critica você. Fala o que você acha que eu estou de errado, aí fica melhor.
E deixa eu te falar uma coisa aqui, a regulamentação. Eu vou te mandar... Regulamentação da imprensa. Eu vou te Quando mandar, você fala isso, eu vou te mandar, milhares de Eduardo. jornalistas aqui com medo. Eu sei da sua importância nos meios de comunicação. Eu vou lhe mandar o projeto. Eu quero que você leia. Quero ler. E aí depois você vai fazer uma entrevista comigo pelo Zoom. Pronto. Eu lá de São Bernardo e você daqui da Boa Bahia, sabe? Para a gente discutir isso. Porque veja uma coisa, mano. A regulamentação dos meios de comunicação é do tempo que a gente conversava por carta. É de 62. Olha a revolução que houve nas comunicações. Você não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Uma regulamentação que não seja censura. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. Uma explosão de fake news. O senhor quer falar sobre isso? É a utilização dela para tudo que é sacanagem, para tudo que é podridão. O canalha que não tem coragem de falar uma coisa para você, sabe, na tua cara, ele se esconde dentro do quarto dele e fala mal da tua mãe, da tua filha, do teu neto, fala do filho que você ainda não teve, sabe? Incentiva o erro. Você veja o que o Bolsonaro faz, a quantidade de mentira. O Bolsonaro, esses dias, teve um observatório da mentira que mostrou que ele conta 5 mentiras por dia. Sabe, a quantidade de mentiras sobre a pandemia, sabe, receitando remédio, dizendo para fazer tal coisa, isso é um crime. Então, o que eu acho? Sabe, o que eu acho? Nós precisamos regulamentar os meios de comunicação. É importante que tenha mais programas regionais, programa que a televisão não seja... Eu às vezes, fico nervoso porque o povo do Nordeste, o povo da Bahia, o povo do Amapá, o povo de Roraima, o povo do Amazonas, é obrigado a ver o que nós, do São Paulo e do Rio, queremos que vocês vejam. Então, é importante que a gente tenha mais regionalização para ter mais notícia do Estado, para ter mais cultura do Estado, para ter mais arte do Estado. Sabe, na televisão é tentar fazer isso mais plural. Não pode Nova Família ter todos os meios de comunicação. O cara que tem a Globo em São Paulo tem a Globo no Brasil inteiro. E o cara que tem o SBT tem o SBT no Brasil inteiro. O cara que tem a bandeira... É preciso democratizar um pouco isso, repartir isso. Quando eu cheguei na presidência, nós tínhamos, acho que 348 ou 438 meios de comunicação que recebia dinheiro do governo federal. Nós chegamos a 4 mil. É pouco. É pouco, porque regulamentar significa você também criar condições o pequeno jornalzinho do interior, a pequena rádio do interior, receber o mínimo de auxílio, sabe, para funcionar. Então, quando você vê o projeto, eu vou pedir para o Franklin Martins te mandar o projeto. Ótimo. Porque ele coordenou uma conferência. O nosso projeto não foi uma coisa feita pelo Lula ou pelo Franklin. O nosso projeto ele foi uma conferência nacional, nós tivemos conferências municipais, depois fizemos conferências estaduais, depois fizemos conferência nacional. Foram 3 mil pessoas que participaram, muitas rádios importantes, a televisão Bandeirantes participou. Me parece que a Record participou, não quis participar a Globo, com você, ela não quer participar, ela não se mistura, sabe? Porque a Globo fala, não, o único controle que nós queremos é o controle remoto, sabe? Ninguém quer controlar, eu não quero controlar. Eu não quero um modelo de comunicação tipo Cuba, tipo China, não, eu quero o tipo Inglaterra. Você gosta? Tem democracia? Tem. Então é lá que eu quero. Eu quero, sabe? Tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que podem. Sabe? Tem que ter um certo respeito. Eu sou contra a censura, porque eu sou vítima da censura. Então, nós vamos fazer essa discussão. Certamente você vai participar. Eu tenho boas informações suas aqui. Eu tenho boas... O governador Rui Costa é suspeito. Aliás, o governador Rui Costa, presidente, na sua avaliação, o senhor está saindo aí para presidente, o nome dele teve ventilado também para ser presidente da República pelo governo que ele vem fazendo aqui na Bahia, e não sou eu que estou falando, é o que a pesquisa mostra aí, 70, 75, se eu estiver mentindo, governador, por favor. O senhor não pensou no governador Rui Costa, quando o senhor estava naquele emaranhado de processo, o senhor disse assim, ó, o nome que tem aí é o do Rui. O senhor não pensou nele para presidente? O Rui Costa, o Ibope, vai ficar devendo para ele. Porque se ele continuar assim, vai ultrapassar os 100%. Né? Ô, Zé Eduardo, foi bom você fazer essa pergunta, porque o Rui está aqui. Isso. O Rui foi me visitar na Polícia Federal. Foi ele e foi o Camilo. Depois foi o Wellington.
E eu disse para todos eles o seguinte: olha, eu acho que vocês estão no segundo mandato. Eu acho que vocês estão administrando de forma muito competente o Estado de vocês. Eu acho que vocês precisam começar a se colocar mais a nível nacional. Vocês precisam começar a viajar para outros centros. Ainda falei a palavra: se vocês tiverem pretensões, sabe, maiores do que a Bahia, do que o Ceará, do que o Piauí, ou seja, é tempo de vocês começarem a colocar o pé na estrada. Governa 5, 6 dias aqui, vai um dia para São Paulo, vai um dia para o Rio, vai um dia para Minas, vai um dia não sei para onde. Sabe aquele negócio que tem que fazer para colocar a cara, para começar a fazer? É lógico. E criando as condições. Só o governador não quer, né? Sabe? Não, veja, ainda tem tempo de querer. Não. Esse país... Hoje? Deixa eu te falar uma coisa, você. Deixa eu te falar uma coisa, Zé Eduardo. Veja, eu não posso me anular. Você não poderia pedir para o Dodô, quando jogava aqui na Bahia, jogar mal para que o Bobô. Você não poderia pedir para o Bobô jogar mal para o cara do banco entrar, não. Veja, eu não sou o que eu sou por minha causa. Eu só tenho a posição que eu tenho por causa do Rui, por causa do Wagner, por causa do Camilo, por causa de milhões de pessoas que me ajudam. Então, veja, eu cresci 16 pontos quando eu estava preso. Se me deixasse ter disputado as eleições, eu teria ganho as eleições lá dentro da Polícia Federal. O Barroso resolveu me vetar. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu sou um cara totalmente aberto. Eu só vou definir se sou candidato ou não lá para março. Até lá, o PT, ó, esse cara faz um trabalho extraordinário, Rui. O Camilo faz um trabalho excepcional também no Ceará. O Hélito já está com 16 anos governando sozinho. Já está com 16 anos, governou 8 mais 8. É o índio mais esperto que eu conheço, sabe? Toda essa gente está altamente qualificada. Agora, você sabe que para ganhar uma eleição para presidente é preciso, sabe, viajar muito esse país, conversar muito com pessoas. E eu acho que qualquer um deles pode ser. E acho que qualquer um deles é até mais qualificado do que eu. Agora, o problema... Lula, deixa eu interromper um pouco aí. Chico quer fazer uma pergunta a você, direto da redação. Diga, Chico. Tem uma pergunta aqui do... a gente está transmitindo para todo o interior e o blog do Cairu está perguntando ao presidente como é que você vai se comunicar com a juventude, com essa juventude que está aí descrente da política. Bem, só para terminar, primeiro essa questão do companheiro Rui e dos nossos governadores. Sabe, nós temos, além dele, nós temos o Haddad ainda. Sabe, o Haddad teve uma participação exuberante na campanha. O Haddad, em poucos dias, chegou a ter 47 milhões de votos. E por que não ganhou, presidente? Você sabe por que não ganhou? Você sabe. A eleição de 2018, José Eduardo, foi uma anomalia no processo político do país. O PT estava sendo mais atacado do que a Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, era todo mundo dando bomba de canhão no PT. Uma eleição muito difícil. O Bolsonaro não teve coragem de nenhum debate. Sabe? Ele se escondeu atrás da facada. Sabe? E, sabe, enquanto o pessoal estava se matando num debate, ele ficava dando entrevista. Então, facilitou a vitória dele. E, possivelmente, nós temos cometido erro também. Tá? A gente não pode só ficar criticando quem ganhou, nós temos que criticar também quem perdeu. Acontece que a sociedade também não esperava que o Bolsonaro fosse presidente e acho que nunca o Bolsonaro acreditou que ele pudesse chegar à presidência, porque a vida política dele era muito frágil, não tinha história, não tinha biografia. Ele era um deputado do baixo clero, ele era considerado, sabe, a ralé da ralé, sabe, dentro do Congresso Nacional. Ninguém levou a sério. E uma coisa chamada fake news, que o pessoal do Trump, sabe, orientou ele, ganhou as eleições como o Trump ganhou, sabe, nos Estados Unidos. Olha, o que eu vou fazer para a juventude? Veja, eu acho que mais do que antes, a juventude está mais carente, mais necessitada. Poderia te dar um número. O Enem de 2016 teve 9.200.000 jovens participando.
Agora só teve 3.800.000. Então, a oportunidade dessa meninada estudar, a oportunidade deles trabalhar, a oportunidade dele ter acesso a uma boa formação nesse novo momento digital da humanidade, é necessário mais competência do governo para lidar com isso, mais investimento do governo, é preciso comprometer as universidades, é preciso comprometer os empresários e é preciso o Estado, se não souber fazer, compartilhe com os outros para ajudar a fazer que tipo de juventude a gente vai querer para os próximos anos, qual é a garantia que a gente vai dar para essa meninada. Essa meninada precisa ter muito investimento para a educação, muito investimento para a pesquisa, muito investimento na cultura e muita liberdade, que essa molecada está precisando disso. E esse país já teve um pouco isso, e nós vamos retomar isso. Nós vamos retomar porque nós achamos que se a gente não der condições dessa meninada, sabe, estudar, dessa meninada se preparar para o mercado de trabalho, a violência pode ser fatal para milhares de jovens. O companheiro, eu não sei se é o companheiro Rui Costa que fala, ou o Camilo que fala, ou seja, inclusive para a gente salvar a vida da juventude, nós temos que criar escola de tempo integral no Brasil inteiro. Sabe, precisa ser uma coisa determinante que envolva o governo federal, que tem que passar recursos para os estados que têm que passar recursos para os municípios, e a gente precisa garantir que essa molecada vai ficar dentro da escola o dia inteiro. Essa molecada vai aprender o que quiser aprender, vai ter esporte, vai ter cultura, sabe? Mas não podemos deixar a molecada na rua, sabe? E discutir com eles o que eles querem fazer. Esses dias, um domingo de manhã desse, eu fui em São Bernardo, eu fui numa casa que tinha 5 jovens que estão morando sozinhos. 5 jovens, todos formados, todos com diploma universitário, Rui, e morando sozinhos, porque estão cansados de ficar em casa, cansados com a pandemia, não suportam mais o convívio familiar, só dentro de casa sem ter muita coisa, resolveram morar fora. Aí eu fui conversar com eles. Eu fiquei impressionado com a falta de perspectivas que esses jovens têm. A diferença, sabe, dessa juventude agora para a minha é muito grande, ela é quilométrica, Rui. No meu tempo, eu não sei se foi assim com você, que é bem mais novo do que eu, mas no meu tempo o meu sonho era ter uma profissão, ter um emprego, casar, ter filho, ter uma casinha, acabou, era meu sonho. E eu achava que o estudo era tudo. Pois bem, eu com a profissão de torneiro mecânico chego até presidente da República. Hoje essa molecada com diploma de sociólogo, com diploma de economista, com diploma de engenharia, não consegue emprego. Presidente, Como é que a gente vai fazer isso? Eu, sinceramente, não tenho solução na cabeça. Se eu dissesse que eu tinha, eu não quero ser daquelas pessoas que senta na frente do microfone e tem solução para tudo. Lula, tem declarações do PT que assombram muita gente. Por exemplo, o apoio à ditadura da Venezuela, o apoio ao governo de Cuba, justificando tudo somente pelo bloqueio americano. Você não acha que isso causa espanto do ponto de vista de democratas que não aceitam essa coisa da Venezuela, dizer que aquilo ali é um bom governo, e mesmo Cuba reprimir com violência as manifestações depois de um cansaço enorme da população de um governo que a gente sabe como é, a revolução. Eu fui entusiasta da revolução, eu era um jovem como você, quando Fidel Castro entrou para tirar aqueles bandidos, Fulgêncio Batista, etc, etc, etc. Mas, a partir daí, a gente viu que muita coisa continua. Eu tive até no ano passado lá em Cuba. Você não acha que isso pega mal também para as pessoas que dizem PT gosta de ditadura, Lula quer ser ditador do Brasil? O que você acha disso? Mário, primeiro o cara que fala que eu quero ser ditador, ele é tão analfabeto político que não precisa nem resposta. Porque eu não tenho que ser julgado por eu ser solidário ao povo cubano e dizer que eu respeito a autodeterminação dos povos. Quem tem que cuidar de Cuba são os cubanos, não são os americanos.
Quem tem que cuidar da Venezuela é a Venezuela. Eu nunca concordei com um partido único. Eu, quando estava na presidência desse país e tinha 87% de boicote na pesquisa, um deputado do PT tentou apresentar uma emenda para que eu tivesse o terceiro mandato. Eu me recusei e pedi para ele retirar a emenda, que eu não queria o terceiro mandato. E eu tenho dito, isso é histórico na minha vida. Toda vez que um político começa a se achar imprescindível, insubstituível, está nascendo um ditador dentro dele. Isso eu disse para o Chaves, isso eu disse em Cuba. Ou seja, eu sou favorável à alternância de poder. Quando eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, em 1978, pelo segundo mandato, eu convoquei uma assembleia com 1.900 trabalhadores e decidi que no meu sindicato nenhum presidente poderia ficar mais que 2 mandatos. Ao contrário de outros sindicatos, que tem sindicato há 40 anos, tem presidente há 50 anos. E eu decidi em assembleia que no meu sindicato ninguém poderia ficar mais do que 2 mandatos, depois de ter sido eleito com 92% dos votos. Então, Mário, eu não defendo o regime da Venezuela, não defendo o que o Maduro faz ou o que deixa de fazer. O que eu acho é que o problema da Venezuela é um problema dos venezuelanos, não é um problema dos americanos. Os americanos precisam parar de se meter, sabe, nos outros países. O embaixador americano dando regra na Nicarágua, dando pitaco na orelha do presidente. Ora, o problema da Nicarágua tem que ser resolvido pelo povo da Nicarágua, o problema do Brasil tem que ser resolvido pelo povo brasileiro. O que não pode é interferência dos americanos mandando a CIA vir aqui cochichar no ouvido do Bolsonaro. Vai saber o que eles tiveram conversar? Vai saber o que tiveram conversar? Então, a minha vida democrática é a minha história. Eu tenho pelo menos 50 anos de vida política da maior democracia. Duvido que tenha alguém que tenha respeitado mais os meios de comunicação, mais a liberdade sindical, mais o direito de greve do que eu. Agora, eu não vou condenar Cuba porque os americanos não gostam de Cuba. Sabe? Não vou. Eu não vou condenar a Venezuela. Você sabe qual era o superávit que o Brasil tinha com a Venezuela quando eu era presidente da República? Nós tínhamos um superávit de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares. E esse ignorante do Bolsonaro resolve, sabe, fechar. Sabe, resolve fechar quando a gente poderia estar vendendo feijão, arroz, frango, porco, ovo, leite para a Venezuela. Não é vendendo para o Maduro que ele não come tudo. Ou seja, vender para o povo. E por que eu sou contra o bloqueio, Mário? Eu sou contra o bloqueio porque o bloqueio é a arma mais perversa. Porque o bloqueio não mata soldado, não mata general, não pune tenente nem coronel, e muito menos capitão. Você sabe quem é punido com o bloqueio? O povo. Crianças que não têm remédio para tomar, crianças que não têm comida, porque tem bloqueio. Por isso que eu sou contra. E sou contra com o argumento de que a autodeterminação dos povos é uma coisa, sabe, que não se mexe. Cada país toma conta do seu nariz. O Maduro, seja o que ele quiser ser, mas quem tem que pôr ele ou tirar ele é o povo da Venezuela. Não é o Bolsonaro, que é pior do que o Maduro, sabe? Mário, eu não gosto de... ninguém pode fazer uma acusação desse tipo para mim, porque as pessoas sabem o que eu sou na vida. As pessoas sabem. O que eu não gosto é de ser subserviente. Quando o Macron disse que a Amazônia tinha que ser internacionalizada, eu disse para o Macron, eu tinha acabado de defender o Macron contra as agressões do Bolsonaro à mulher dele. Eu disse para o Macron, não, a Amazônia é um território soberano do Brasil. O que o Brasil pode fazer é o que eu fiz com a Alemanha e com a Noruega. Nós fizemos aquele fundo, sabe, que foi criado de meio ambiente, em que a Alemanha e a Noruega colocaram dinheiro, o fundo era administrado por uma comissão, nunca teve nenhum problema, e eu acho que o Brasil precisa tirar proveito da riqueza, da biodiversidade da Amazônia, para fazer daquilo um modelo de desenvolvimento novo, o chamado desenvolvimentismo verde, ambientalmente correto. É isso, mas não abrir mão do território da Amazônia. Certamente algum europeu disse, esse Lula é ditador, porque ele não quer que a gente entre na Amazônia. Eu não sou ditador, não, eu sou brasileiro, e a Amazônia é nossa, e só quem põe a mão nela é o Brasil.
E o Brasil pode fazer convênio e outros colocarem a mão nela em convênio com o Brasil, trabalhando conjuntamente com o Brasil. E nós temos exemplos extraordinários de coisas bem feitas, ô Mário. Então, outro dia, por exemplo, eu vi, na campanha de 2006, fizeram críticas a mim, dizendo porque o Lula está colocando dinheiro no metrô da Venezuela e não coloca no metrô de São Paulo. Só pararam de falar mal de mim quando eu provei que era o Fernando Henrique Cardoso que tinha feito o acordo para fazer o metrô da Venezuela. E eu sou favorável, porque quando você faz um contrato com um país para financiar o metrô ou fazer um porto, como nós financiamos Mariel, você está exportando serviços, está exportando engenharia, está exportando tecnologia, porque as coisas são compradas aqui no Brasil, as máquinas são do Brasil, ou seja, então você está fazendo a economia brasileira crescer. Mas aí os caras, de forma muito ignorante, o Lula está fazendo o metrô do Chaves, Não fui eu que fiz, foi o Fernando Henrique Cardoso que fez o contrato e ele estava correto quando fez o contrato. Então é isso, Mário. Você sabe que eu sou um cara do bem, mas eu sou um cara justo. Eu não aceito a intromissão, sabe, de ninguém no território de outros países. Os americanos ficaram 20 anos no Afeganistão. 20 anos. O que eles fizeram lá? Que nem saíram, os caras já tomaram outra vez o país. Ou seja, significa que eles fizeram que nem o Exército faz quando vai na favela do Rio de Janeiro. Vai o Exército para a favela do Rio de Janeiro, 2 bilhões, 3 bilhões de reais, coloca um monte de tanque na rua, coloca o pessoal vestido de militar lá em cima. Aí, quando vai embora, os bandidos estão todos lá outra vez. Ninguém sai. Ou seja, se esconde um pouquinho. Então, Mário. Lula, qual a sua relação hoje com as Forças Armadas brasileiras? Olha, eu não tenho relação com as Forças Armadas. Eu tive uma relação muito forte quando eu era presidente da República, cuidei com muito respeito de fazer eles cumprirem o papel que está, sabe, que está decidido para eles cumprirem na Constituição. Tive uma boa relação com eles, sabe, sempre os tratei com muita deferência, recuperei parte da frota de navios da Marinha, começamos outra vez a fazer o enriquecimento de urânio lá, que não tinha dinheiro para a gente terminar, coloquei dinheiro para a gente fazer, cuidei bem do Exército, inclusive recuperando o batalhão de engenharia, transformado num batalhão de engenharia competente para fazer obras em lugares muito difíceis e até para contrabalancear, sabe, as licitações. Fiz muita coisa para a aeronáutica que não tinha nem avião, não era avião para o presidente, não tinha avião para ninguém. O Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, o avião presidencial era chamado de sucatão. Que orgulho. Vai chegar o sucatão do Brasil. Sabe, é uma vergonha. Você chegava no aeroporto, chegava o príncipe do Japão lá com 2 jumbão. Chegava o Obama desfilando, porque o jumbão do Obama tem mais fama do que qualquer outro presidente de qualquer parte do mundo. E aí chegava a Angela Merkel com baita de um aviãozão 340, aí chegava o Brasil com sucatão. Ninguém respeita. Era a mesma coisa se ele chegasse lá a pé. Então, e quando eu comprei o aviãozinho, o menor eu comprei o menorzinho, me bateram muito, era o Aerolula. Sabe? Eu acho que o Brasil precisa ser respeitado. Então, eu sinceramente, a aeronáutica, eu dei muita coisa para eles, e eles merecem. Aliás, quando eu cheguei na presidência, Mário, eles não ganhavam o salário mínimo, eu instituí o salário mínimo para o soldado, e quero te dizer mais uma coisa. Eles eram liberados às 11 horas da manhã, todo santo dia, porque não tinha dinheiro para dar comida para o soldado. E eu garanti que eles ficassem e trabalhassem o dia inteiro, que ia ter comida. Eu criei o soldado cidadão para formá-los no Senai, para sair de lá com uma profissão. Agora, se tem um general que não gosta de mim, eu não conheço ele, também não sei se eu gosto dele. Eu não quero conversar com ele com fardo, eu quero conversar com ele como eleitor primeiro. Primeiro, eu quero convencer como eleitor a votar em mim. Tá? Segundo, quando, sabe, se o povo brasileiro, sabe, me der a primazia, se eu ser candidato e eu ganhar, aí eu vou conversar com eles como chefe supremo das Forças Armadas.
E eles vão saber Agora, Lula, que esse país vai ter ordem. Estamos chegando no final aí. Eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte. Eu já ouvi você dizer que é candidato. Ouço hoje você dizer que não sabe que será candidato. Não. Quando é, em que tempo é que você vai assumir ou não a sua candidatura à presidência da República? Ô, Mário, eu vou contar uma coisa para você. Eu sempre soube que quem gostava de falar muito era o Fidel Castro Chaves, mas você gosta de falar também, viu? Você está dentro igual. Ô, Mário, é o seguinte, olha. Tem gente como você que não acredita quando eu falo que eu ainda não estou candidato. E eu não vou achar ruim, porque, veja, é muito difícil alguém que tem 40%, alguém que tem 45%, alguém que tem 39% não ser candidato. Mas por que eu não quero decidir? Primeiro, porque eu quero conversar com muita gente ainda. Eu quero conversar. Eu fui no Maranhão, conversei com o Flávio Dino, que é do PSB, conversei com o PCdoB, conversei com o PSOL, conversei com o Sarney, com a Rosiana, com o Lobão, com o João Roberto, conversei com o Herbert, que é o senador do PDT. Depois eu fui no Ceará, conversei com o Cid Gomes, conversei com o Tato Gereissati, conversei com o Eunício de Oliveira. Você vê, eu tenho conversado com todo mundo, sabe? Eu estou que nem coração de mãe, aberto para conversar com todo mundo. Sabe? O senhor conversou com... Perdão. O senhor conversou com o Tasso Gereissati? Conversei. O senhor conversou com o Fernando Henrique Cardoso? Conversei. E o senhor tinha a intenção de conversar com Dória? Porque Dória... Não tinha. Não tinha. Porque Dória agora no Roda Viva disse que não senta, ele sabe a posição dele. Não. Com Dória o senhor não senta? Não é que eu não sento. Eu só sento com quem quer sentar. Entendi. Eu só sento com quem quer conversar. O senhor senta com a Semineto aqui na Bahia? Hein? O senhor senta com ele, com a Semineto? Não, porque ele é o nosso principal adversário aqui. Ele é adversário ideológico. Esse sim é adversário ideológico, sabe? Ele representa uma fração muito conservadora que é o nosso principal adversário. Não é possível sentar com ele. Mas se for preciso conversar outro assunto, eu converso. Eu sempre conversei. Eu conversava com o avô dele, o famoso... Sabe, Toninho Malvadeza, que Deus o tenha. E era malvadeza mesmo? Eu conversava. E a sua relação com ele era uma relação boa? Era uma relação boa. E quando eu fui presidente da República, ele teve uma relação muito civilizada comigo. Muito civilizada. O Zé Eduardo, veja, você precisa separar o que é conversar e o que é fazer acordo político. Eu mantenho uma relação com todos os seres humanos que eu posso conversar. Não adianta você dizer para mim, ô Lula, não conversa com o Rui Costa, que o Rui Costa não é bom. Ele não é bom para você, mas eu vou conversar porque ele pode ser bom para mim. Sabe, eu não posso... Sabe? Então eu converso. As pessoas estão assustadas porque eu estou conversando com muita gente. Sabe, eu vou continuar conversando. Aí quando chegar em março eu vou fazer um relatório para mim mesmo, sabe aquele relatório? Eu vou virar meu consultor, vou fazer o meu PowerPoint, sabe, de que eu conversei, onde dá para a gente andar, onde não dá, sabe? Mário, presta atenção numa coisa, Mário. Presta atenção numa coisa. Olha, eu, se for presidente e ganhar as eleições, você pode ficar certo que você vai viver os melhores momentos da sua vida nesse país. Porque esse país vai ser mais democrático, esse país vai ter mais liberdade, esse país vai ter mais emprego, mais salário, mais gente comendo, mais gente vivendo bem. Porque eu vou lhe contar uma coisa, com o aprendizado que eu tenho dos nossos governadores, a gente vai montar um governo melhor do que a seleção de 58. Pode ficar certo que nós vamos botar para bombar nesse país que... Eu tenho na cabeça o que eu quero fazer, tenho na cabeça. Sim, eu sei da urgência do povo, eu sei que quem tem fome não pode esperar. A gente pede paciência para quem quer aumento de salário. Pode paciência, mas quem não tem salário, não tem o que comer, não tem paciência. Então, eu tenho claro que é importante fazer para esse país e por isso que eu estou conversando com muita gente, porque o problema não é só ganhar as eleições. Depois que você ganha, você vai pegar um país moribundo, um país ferido, um país muito machucado, um país em que o ódio está disseminado no meio da sociedade e é preciso reconstruir a paz, a harmonia.
a convivência democrática. Então, eu vou ter que ter muita gente para fazer isso. E aí eu tenho que ser a peça principal, eu vou ter que conversar com todo mundo, sabe? E eu vou conversar, não tenha medo. Mesmo que você não quiser conversar comigo, eu vou ligar. Ô, Mário, por favor, rapaz, não seja ignorante, conversa comigo, porra. Me dê uma colherzinha de chá no seu programa, Mário. Tá dando risada. Não, mas eu quero conversar mesmo com o Zé Eduardo, porque quando eu vim dar entrevista, que eu fiquei sabendo que era ele, o pessoal falou, Lula, esse cara é porreta. Pensa, esse cara é mais driblador que o Messi. Então, eu quero ver. Rapaz, ô Lula, você tem aí do seu lado um dos melhores governadores que a Bahia já teve, viu? Rui Costa. Aquele que chegou mansinho, ele é o FM. Sabe o que é FM, né? Ele é F mansinho, mansinho. E se tornou um grande líder político, um grande governador, inclusive durante a pandemia. Ele trabalhou junto com a ACM Neto, ele trabalha junto com o Bruno Reis, e é um líder fundamental e importante, e eu espero que ele seja candidato a senador. O negócio dele ficar lá no governo até o fim, para mim, é um desejo pessoal, porque a Bahia não pode perder durante alguns anos essa liderança política administrativa importante que é Rui Costa. Viu? Mas, Lula, olha, um abração para você, obrigado aí pela entrevista. Olha. Né? E nós vamos conversar muito, eu quero também conversar com você, mas de perto. Mário, você não pode ficar muito tempo sem me trazer na Rádio Metrópole, rapaz. Você sabe o seguinte, porque, olha, não é só o Rui que é um cara bom, porque o Rui é tão bom que ele, não sei se ele vai concorrer a alguma coisa, eu não sei quais são os planos dele, eu não conversei com ele ainda num particular, porque até nisso ele é ligeiro, ele não gosta de dar trela para a gente conversar, mas eu quero conversar com ele. Mas, olha, se o Rui não tiver nada para fazer na vida e eu for presidente, ele vai sentar do meu lado só para a gente conversar. Rui, como é que você fez na Bahia? Rui, como é que deu certo lá? Ô, Rui, como é que você fez as policlínicas? Como é que você fez, sabe, o tratamento seu com os trabalhadores rurais? O que você fez na saúde? Vai ser uma espécie de conselheiro. Você sabe o conselheiro lá do Irã, né? Ele vai ser o meu guru. Mas o Rui é uma figura muito especial. E especial é ver ele contar a história da mãe dele e colocar ele na escola. Esse é muito especial. Ele deveria fazer uma gravação, que vai virar um meme assim, na rede social. Ele contar a história da teimosia da mãe dele para fazer um curso técnico. Conta aí, governador. Conta aí. A história. Olá, bom dia, Mário. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia a todos os amigos da Metrópole aí. É um prazer estar aqui com esse craque da política. É uma emoção grande, viu, Mário? Porque eu disse ontem, Lula já veio muitas vezes à Bahia, mas o que mais impressiona o Lula, e eu comentava ontem que ele saiu lá de casa do jantar, é que o Lula apaixona as pessoas. Ele é um sedutor. Minhas filhas pequenas, Malu e Marina, ontem passaram a tarde se arrumando, e minha filha normalmente dorme às 9 horas, e ela ontem ficou até 11 e tanta acordada com Lula, e queria foto de Lula. A primeira coisa, Lula, que ela acordou hoje, quando já estava tomando café de manhã, ela desceu para tomar café, ela disse, meu pai, você já passou a foto do Lula para Gil, porque o Lula tirou foto ontem com as pessoas que convive com ela em casa, com quem cuida dela, já passei, já está no celular dela. Então, muito obrigado. Agradeço a Lula, viu, pela foto. Então, esse é um encantador de gente, é uma pessoa com absoluta sensibilidade humana. E eu digo assim, viu, Mário, para a gente resumir essa história toda, eu acho que nós vamos ter que... Lula está conversando com muita gente, e como ele disse ontem, é o que eu tenho dito, Mário, já em entrevistas com você, independente de quem vai votar nele ou não, nós vamos ter que conversar com muita gente antes e depois, e principalmente depois, porque o que eu acho que o Brasil está precisando é de uma grande concertação
de se modernizar. O país é um país gigantesco, com enormes potenciais. O Lula chegou a botar o Brasil na frente da Itália, em termos de PIB, de economia. A gente viajava, era só elogio, só orgulho internacional. Hoje é o inverso disso. Então, esse Brasil tem muita potencialidade, é um país continental, tem muitas diferenças regionais, culturais, políticas, ideológicas, religiosas, e tem que ser assim. Então, nós vamos conversar com muita gente e meu desejo, meu sonho, independente, eu não tenho vaidade, é ajudar. Eu estive no Oeste a semana passada, falei ontem com o Lula, quero sentar com a turma do agronegócio, dos grandes, que hoje investem muito, tem muita tecnologia. Esse povo tem que ajudar a botar o Brasil a ser moderno, o Brasil que usa inteligência, tecnologia, que vai disputar com os grandes países o emprego, a renda. Não é possível ser país que gera emprego na indústria sem investir em tecnologia, sem ter universidade. Então, o Lula vai visitar o Senai Cimatec aqui, que nós estamos apoiando, a Federação das Indústrias. Então, tem que dar as mãos aos empresários, às federações, apostar na educação, na ciência. Na escola de tempo integral, eu disse a Lula ontem, nós estamos botando um bi aqui na Bahia, um bi, para requalificar as escolas, Lula, para ter tempo integral. Estamos botando piscina semiolímpica em dezenas de escolas, com campo de grama sintética, com quadra poliesportivo, pista de Cooper. É o padrão melhor do que muitas escolas particulares aqui do estado da Bahia. Vai ter todos os equipamentos culturais, esportivos, para a criança, o jovem, poder passar o dia inteiro. Concordo. Eu uso essa expressão aqui na Bahia, Lula. Nós precisamos salvar os jovens, salvar em todos os sentidos da palavra, salvar para ele ter esperança no futuro, para ele ser criativo, enfim. E eu quero, Mário, ajudar muito, porque Lula ontem usou uma expressão que eu uso, que é assim, ele disse que a serenidade e a convicção dele e a persistência dele vem porque ele se sente cumprindo e refletindo a determinação da mãe dele. E o Lula, eu sempre me emociono porque minha mãe dizia que eu não deveria entrar na política. Ela dizia, olha, você é uma pessoa muito capaz, muito inteligente, você tem um futuro brilhante pela frente para cuidar de sua família, não entre nesse negócio. E eu dizia, quem colocou o gene da política em mim foi a senhora. E ela dizia, eu nunca me meti nesse negócio. Eu disse, não, a senhora nunca se meteu na política partidária. Mas o que acontecia aqui no Morro, na favela, sem a participação da senhora? O Judas, o Natal, o Dia das Mães, Dia dos Pais, levar os idosos para socorrer para a unidade de saúde, levar as crianças, montar creche. Então, ela fazia tudo. Eu digo, a senhora cuidava de gente. Então, eu digo assim, que Deus lá de cima olhou assim, se essa senhora fazia tanto, sendo tão pobre, e às vezes não tendo o que comer em casa, eu vou botar o filho dela como governador para cuidar de gente. Então, eu me sinto assim, fazendo a missão que minha mãe fez lá, só que numa dimensão muito maior, que é cuidar de gente. E você perguntou sobre a juventude, o Lula respondeu. E, Lula, eu quero ver, ontem, no Papo Correria, eu faço aqui terça-feira, eu disputo audiência com o Zé Eduardo. Aí, eu faço um programa aqui toda terça-feira, e me apareceu uma jovem negra, sorridente, maravilhosa, passou lá em medicina, lá na faculdade, lá no Rio Grande do Sul. Aí eu disse, ela vai lá para o Rio Grande se formar em medicina e depois vai voltar aqui para a Bahia para cuidar do nosso povo. Então, veio o brilho nos olhos dessa... Ontem, no aeroporto, uma jovem lhe abraçou, chorando, se formou em medicina, está trabalhando já no hospital aqui em Salvador, e ela disse, eu sou fruto dos seus programas sociais, sou fruto do investimento que você fez na universidade. É isso que a gente quer voltar a fazer, e com muita liberdade, muita democracia. Zé, você perguntou a ele, me permita dar um palpite. Ele usa a expressão regular a imprensa. Eu não diria... a palavra regular é muito pesada. Eu diria modernizar, democratizar a comunicação no Brasil. Então, na Alemanha tem democracia? Tem. Na Inglaterra tem democracia? Tem. Na Suíça tem democracia? Tem. Na Suécia tem.
Então, nós queremos fazer uma modelagem igual tem nos principais países democráticos do mundo, modernizar a nossa legislação. Então, eu diria modernizar, democratizar, na expressão mais plena da palavra, que significa, inclusive, dar oportunidades nas regiões para os jornalistas, para os blogueiros, para os artistas. Isso é democratizar, é isso que nós precisamos fazer aqui, e é isso que esse aqui que é um craque, e ele é um encantador. Ele Mas conta da sua mãe, que levou você na escola. Porque minha mãe, eu estudava no Luiz Tarquínio, e ela... Eu morava no Morro, na Liberdade, e tinha o Duque de Caxias ali pertinho. Ela dizia assim, eu dizia, minha mãe, por que você matricula a gente tão longe, que a gente ia a pé 4 quilômetros para ir a pé, porque não tinha dinheiro para pegar ônibus, para lá para o Luiz Tarquínio e voltar. 4 para ir, 4 para voltar. Se o Duque de Caxias aqui de junto, que eu acho que é a melhor escola do Luiz Tarquínio, você vai estudar lá, e ponto. E depois ela queria que a gente fizesse escola técnica. Só que tinha um vestibular naquela época da escola técnica. Naquela época, Lula, só tinha uma escola técnica. Aliás, até você assumir o governo, só tinha uma na Bahia. Hoje tem 36 que você montou. Aí ela disse assim, você precisa passar nesse vestibular. Eu disse, minha mãe, eu vou tentar, agora não sei se vai dar. Ela disse, não, eu vou conseguir um curso de reforço que ficava ali, o curso Delta. Sim. Ficava no Barbalha ali. Barbalha. Só que, quando ela foi lá, era uma baba de dinheiro para fazer um curso de 4 meses ou 5 meses. Ela aí foi um dia, ficou no curso o dia inteiro lá, o cara não atendeu ela, que ela queria pedir uma bolsa. Aí ela foi o segundo dia, foi o terceiro dia, e o pessoal começou a se comover, e aí começou a insistir com o cara para atender ela. E ela ficou um dia lá até 7 horas da noite, o cara disse, minha senhora, a senhora está me constrangendo. Ela disse, estou. E a intenção é essa, para você dar uma bolsa para meu filho. Ele quer vir estudar aqui. Ele precisa ter aulas de reforço para poder passar no vestibular. Mas aqui a gente não dá bolsa. Ela disse, mas para ele isso vai dar. Aí ela disse, eu me livrar da senhora, eu vou dar 50% de desconto. Aí ela disse, eu volto amanhã, porque 50% eu não tenho para pagar. E no outro dia ela voltou lá e ele disse, deixa eu me livrar da senhora, manda ele vir estudar aqui, vai, e não precisa pagar nada, não. E ela chegou Rui Costa, senador da Bahia. E aí ela voltou em casa, viu, Mário, e disse assim, pode ir estudar amanhã que eu já consegui. Eu disse, minha mãe, como foi que a senhora conseguiu? Coisa de mãe. Então, vá lá, vai estudar. E, graças a Deus, E o pior foi, eu fiz o vestibular. Aí eu fui no dia, saiu o resultado. Naquela época não tinha lista na internet, nada disso. Estava pregado na parede, mas era uma multidão tão grande que ficava a grade e um funcionário ia lá, olhava se seu nome estava na lista e voltava, ele dava o resultado. Eu fui ver o resultado, o cara olhou errado, aí voltou e disse, não passou, não. Rapaz, eu voltei em casa, chorei. Aí minha mãe disse, não, você passou, você passou. Ela aí voltou sozinha na escola técnica, foi lá, pediu ao cara, olha ali, o nome dele com certeza está ali. Meu filho é inteligente, ele passou, pode olhar. Aí o cara foi lá, olhou o outro, disse, não, o nome dele está aqui, sim, ele passou. Aí ela voltou. Festa. É isso, Mário. É isso aí. Isso. Pois é, Lula, chegamos ao fim do nosso programa. Obrigado aí, em nome da Metrópole, grande Zé Eduardo, Chico, Rui Costa e você, Lula. Despeça-se por enquanto da gente. Ô, Mário, eu queria te dar um abraço, querido, e dizer é o seguinte, você tem a minha idade, você tem acho que alguns meses, não sei se mais novo ou mais velho que eu, mas eu tenho uma causa. O que me move na vida é a causa. Ou seja, quando você tem uma motivação que não é pessoal, pessoal, já venci tudo na vida. Veja, eu saí de Garanhuns para não morrer de fome e chegar à presidência da República desse país, já é uma bênção de Deus. Então, eu tinha uma coisa comigo, é o seguinte, eu tinha medo de ficar careca antes de casar, porque o meu irmão Frechique ficou careca novo, Rui. E eu falava, se eu ficar careca, ninguém vai querer casar comigo. Pô, aí agora eu estou ficando careca, mas vai ser o terceiro casamento meu, então posso ficar tranquilo.
E eu queria te dizer, Mário, que você pode ter esperança, Mário. Ainda mais que está com os colchão aí, então... Mas, sabe, é o seguinte, sabe, se uma coisa cai, a outra precisa estar em pé. Então, eu queria, Mário, é o seguinte, dizer para você não parar de esperançar, viu? Porque nós vamos consertar esse país. Eu tenho fé em Deus que a gente vai colocar esse país de pé. Sabe? Vai colocar esse país de pé. E todo mundo vai viver bem nesse país. Sabe? O empresário vai continuar ganhando dinheiro, sabe? O Brasil vai melhorar, vai ganhar outra vez uma Copa do Mundo, porque está muito ruim esse negócio. Nós precisamos nos vingar do 7-1 da Alemanha. Essa molecada vai ter trabalho, essa molecada vai ter muita atividade. Nós vamos ter que formar muita gente no exterior, se for o caso, mandar essa meninada com bolsa de estudo para estudar. Porque sem esperança ninguém faz nada, Chico. Sem esperança ninguém faz nada. Sabe, se você levantar de manhã sem fazer nada, sabe? E o jovem não pode desanimar. Eu até queria, Mário, se você me permitir mais 5 segundos aqui na sua Rádio Metrópole, eu queria aqui competir com o Zé Eduardo e falar o seguinte, olha, eu digo sempre para a juventude o seguinte, olha, a juventude não tem que perder a esperança, porque se ela perder a esperança, vai virar tudo, sabe, muito ruim. E eu sei que a juventude, às vezes, eles negam muita política. Eles negam muita política, às vezes acham que todo mundo não presta, o Rui não presta, o Lula não presta, o Wagner não presta, o Zé Eduardo não presta, o ACM não presta, ou seja... E eu tenho dito para a juventude o seguinte, olha, você não pode negar política. Toda vez que você negar política, sabe, a gente vai ter prejuízo. Então, se você não confia em ninguém, e você quer um político honesto, ao invés de você negar, entre na política, porque o político honesto que você deseja está dentro de você, cara. O político honesto, aquela deputada competente, aquele vereador competente, aquele, sabe, senador competente, não está dentro de mim, está dentro de você. Sabe? Saia do armário, porra, e entre na política, diga o que você quer, diga o que você vai fazer e vamos à luta, porque somente assim a gente vai consertar o país. Somente assim. Então, o meu estímulo é para as pessoas não desanimarem. Não desanimarem. Cada vez que eu perdi uma eleição, e foram muitas, sabe? Tem gente que perde a eleição, vai para a França, né? Tem gente que vai para Londres, tem gente que vai para Nova York. Cada eleição que eu perdia em novembro, em janeiro eu estava viajando desse país. Por quê? Porque eu tinha que conversar com o meu soldadinho derrotado nos estados, levantar a moral da tropa, conversar com o pessoal, porque senão o pessoal desanima. Então, meu caro, é o seguinte, olha, eu queria pedir para os jovens, não desanimem. Sabe, quando a gente tem 20 anos, 19, 18, 17, 15, 24, 25, a gente está com energia a 190 por hora. É colocar essa energia a serviço de alguma coisa. E você tem que colocar a serviço das mudanças que você deseja nesse país. Por isso você tem que participar da vida política. Quem sabe um dia você poderá ser um Rui, ser um Wagner, quem sabe? Quem sabe? E nunca um Bolsonaro. Isso eu não quero que você seja... Presidente, o senhor falou em tropa, só para terminar, dia 7 de setembro, o Brasil está aí vivendo essa expectativa do que vai acontecer no dia 7 de setembro. Tem outra pergunta também. Bolsonaro fala que o senhor não vai às ruas. Esse contato que o senhor teve ontem na Alba foi um contato que me impressionou, tinha uma aglomeração, foi Baiana de Acarajé caindo, uma confusão, camisa do governador, secretário André Coveiro teve que consertar, ficou amarrotada, muita gente... Então, eu lhe faço uma pergunta. O senhor não vai às ruas dia 7 de setembro? O que é que vai acontecer dia 7 de setembro? Olha, primeiro, o dia 7 de setembro é um dia oficial de comemoração da independência desse país. E isso acontece com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, com Lula ou sem Lula. Acontece desde a proclamação da República. Tá? Mas o clima que está sendo criado agora... Então, veja, o que acontece é que o Bolsonaro está tentando tirar proveito de um ato oficial das Forças Armadas e do Brasil de comemoração da independência. É mais um crime, sabe, que ele está cometendo, é mais uma irresponsabilidade dele, é mais um gesto de provocação dele, sabe?
nós tínhamos habitualmente no Brasil, nós tínhamos o grito dos oprimidos, que era o povo mais humilde desse país, os trabalhadores rurais, que faziam manifestações no Brasil inteiro. Lá em São Paulo, ia na igreja Nossa Senhora Aparecida, fazer grandes manifestações. Eu acho que na Bahia tinha também o grito dos oprimidos, Pernambuco. Acho que isso vai acontecer também. Mas o Bolsonaro está fazendo uma provocação, tentando tirar proveito, já que os militares vão estar na rua, tentar mostrar que os militares estão na rua porque o Bolsonaro foi para a rua. É uma bravata. Ele só vive disso. Ele um dia inventa a cassação de não sei quem, outro dia inventa o pedido de impeachment de não sei quem, outro dia inventa o desafio. Eu não vou dizer que ele é bobão para não ofender a liturgia do presidente, mas ele é um irresponsável. Ele não tem noção do que ele fala. Não tem noção do que é governar, não tem noção do que é ser presidente. Sinceramente, eu peço, sabe, às vezes eu fico com vontade de pedir, sabe, para Deus uma explicação. Por que a gente herdou essa coisa? Por que a gente merecia isso? A gente não merecia isso. Tirar uma presidente da dignidade da Dilma para dar para o Brasil isso, o Brasil não merecia. Quem sabe seja uma provação. Quando eu fui preso, eu disse, a minha prisão é uma provação. Acho que Deus quer saber como é que eu vou me comportar. Você vai acumular ódio? Não, eu acumulei amor. Acumulei, sabe, eu estou muito mais em paz comigo mesmo. Porque eu queria provar a safadeza que foi feita comigo. Ô, Zé Eduardo, você é um homem de televisão. Você sabe, em 9 meses, quantas horas eu tive do Jornal Nacional contra mim? 13 horas. Em 9 meses, eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim. Eu tive 55 capas de revistas contra mim. Eu tive 989 editoriais de jornais contra mim, fora a primeira página, a segunda página, a terceira página, a quarta página, fora 90% dos programas de rádio, fora, sabe? E eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu jamais iria permitir que alguém chamasse o filho de Dona Lindu de ladrão. Jamais. Portanto, essas pessoas que chamaram ainda não terminou, porque em algum momento eu vou querer um processinho contra algum procurador, sabe? Nós já entramos no Conselho Nacional do Ministério Público, porque essa molecada é irresponsável, essa molecada não prejudicaram a mim. Essa molecada prejudicou o Brasil, prejudicou as empresas brasileiras, prejudicou a imagem do Brasil e, mais grave, prejudicou a imagem da instituição. Aliás, o Aras disse isso no discurso dele lá no Senado. Então, eu estou em paz comigo, sabe? Hoje, quando você faz uma pesquisa, Zé Eduardo, pode fazer uma pesquisa, encomende uma cabra, para você divulgar no seu programa. E pergunte na pesquisa qual é o partido de maior simpatia do povo brasileiro. Você vai ter, de um lado, o PT com 25%, 26% ou 30% e o segundo com 1%. Aqui, 40% na Bahia. Essa é lógica. Faça uma pergunta, qual é o partido da sua maior simpatia? Você vai ter o PT em qualquer pesquisa com mais de 20% e você vai ter o segundo com menos de 2%. É essa a explicação de um pouco do ódio contra o PT. Então, para vencer esse ódio, o Lulinha quer dar mais amor, mais carinho. O Brasil está precisando de chamego, sabe? E eu quero aproveitar a minha espiritualidade tranquila para poder tratar disso com amor, com carinho, com muita paixão, sabe? E assim vamos levando a vida, né, Eduardo? E agora vocês te desafiado a me convidar um dia para o seu programa. Tá feito. Você vê que o homem está apaixonado, né? Agora, Zé, Wagner, é verdade aqui, o cara botou no Twitter, Zé Eduardo botou até barba para entrevistar Lula. É que eu estou de férias. O secretário André Curvelo que sugeriu que eu viesse, assim, secretário. Deixar essa barba. Senador Jacques Wagner. Bom dia a todos que nos acompanham. Mário, eu sei que está em algum lugar aí. Está em algum lugar. Está lhe vendo. Em algum lugar, não. Eu estou aqui no planeta Não, eu estou dizendo em algum lugar fora daqui, acompanhando. Bom dia, Lula. Bom dia, governador. Bom dia a todos vocês. É um prazer aqui. Já vi que vocês bateram uma bola. Gostou do papo? Gostei do papo bastante. Sempre o papo é bom com você, com o Lula, com o governador. Eu cheguei só para dar um encerramento. Pronto. Esse galego, o galeguinho chegou tarde, viu, Lula? Não me chamaram para entrevista, não. Eu cheguei agora porque era para sair para a rua.
Tá bom. Visita policlínica. Presidente, o senhor não respondeu se vai às ruas dia 7. Não, eu não pretendo ir. Deixa eu te contar. Eu Lula, tenho um não vai profundo ter respeito. desfile militar no dia 7, não. Não vai ter desfile militar, não. Não vai, não. Eu tenho um profundo respeito, sabe, pelas orientações da ciência. Sim. Eu não posso ir para a rua. Eu tenho 75 anos, eu tomei Coronavac, agora me parece que foi aprovado, sabe, para a gente tomar a terceira dose, agora em setembro. Isso. Eu vou tomar a terceira dose. Sabe, eu já sou grato a Deus por ter me feito viver 75 anos. Como a vida é o dom mais precioso, sabe, da humanidade, eu quero viver mais. Agora que eu estou apaixonado, que eu quero casar, eu quero viver. Eu fico pensando que a ciência já garante que quem vai viver 120 anos já nasceu. Então eu fico pensando, por que não eu? Se já está vivo o cara que vai viver 120 anos, eu estou reivindicando que seja eu esse cara. Então eu vou me cuidar. Obviamente que eu pretendo voltar para a rua, eu estou cansado de usar máscara, eu uso máscara faz quase 2 anos, sabe? E eu sinceramente, eu fico incomodado, porque nem todo mundo acha, mas eu me considero um cara razoável, um cara mais ou menos, eu não sou um cara de jogar fora. Então, quando eu coloco a máscara, ninguém vê minha beleza. Esconde. Ninguém vê minha beleza, sumiu minha beleza. Então, eu tenho que tirar a máscara para ficar assim. Melhorou muito a autoestima de todo mundo aí, né? Eu tenho muito cuidado, eu vou evitar fazer aglomeração no máximo que eu puder. De vez em quando a gente faz, porque tem um problema, Eduardo, que é grave, que é o seguinte, que é o celular. Rapaz, depois que inventaram do celular tirar fotografia, inventaram um tal de selfie, é humanamente impossível você controlar as pessoas. Se a pessoa sai de casa com o objetivo de tirar uma foto sua, não há segurança que vai evitar que alguém tire uma fotografia. A gente pede... A gente pede, eu imploro, gente, olha, vamos devagar, não precisa aglomerar. Mas a pessoa, não, eu quero uma foto, eu quero uma foto, eu quero uma foto. Aí faz aglomeração. É perigoso para mim, é perigoso para as pessoas. E nós do PT, que primamos o tempo inteiro para respeitar as orientações da ciência, as orientações da Organização Mundial da Saúde, sabe, que respeitamos as decisões dos nossos governadores, nós precisamos nos cuidar. Sabe? Nós não queremos ser um negacionista. Mas eu não sei se vou para a rua dia 7 de setembro. Certamente o Padilha, que foi meu ministro da Saúde da Dilma, ele vai ligar, você tem vaga. Pode ficar certo que ele vai ligar. Quando eu cheguei no aeroporto do Maranhão, teve uma confusão. Sabe, numa sala pequena, entupiu de gente. Ele viu pela internet aquela aglomeração, ele ligou para o PT do Maranhão, ele deu bronca em todo mundo, ele deu bronca, ligou para a Janja, falou, Janja, não deixa esse cara fazer isso, ele não pode fazer isso, ele tem, sabe, tira ele dos atos, traz ele embora para São Paulo, nós temos que cuidar dele. Bichinho que as pessoas gostam, então ninguém quer o meu mal, todo mundo quer o meu bem, e eu também quero. Campeão aí, né? Então, eu não pretendo participar de aglomeração agora. Não pretendo. Eu pretendo continuar viajando. Eu agora quero ir para o sul, eu agora quero ir para o norte, viajando, fazendo encontros de forma mais tranquila, mais separada, até que a ciência diga, ó, tira a máscara. Quando tirar a máscara, eu vou tirar... Lula, o papo da gente está fantástico. Mais. Com Zé Eduardo, agora com a chegada de Wagner, Rui, Chico, mas, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Agradecer muito a sua participação e esperar que a gente continue, não é? Como você sempre teve abrigo aqui, com maior alegria, na Rádio Metrópole. Um grande abraço. Fiquei feliz, Lula, te ver assim alegre, bonito, com a cara de apaixonado, viu? E vamos para frente. Um abração, Luiz Inácio Lula da Silva. Um abraço, Mário. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Chico. Um abraço, senador, governador. Um abraço a todos. A gente volta já já. Tá de férias? Valeu, pessoal. O governo do estado realizou um volume histórico de entregas no oeste da Bahia nesse mês.